Nos últimos anos, em Itália, temos assistido a um período de grande turbulência no interno das organizações, mas também tem sido um período de grande euforia. Os resultados económicos das empresas, durante os últimos anos, nunca foram tão bons. A Itália, em 1988, registrou uma taxa de desenvolvimento da economia, a qual foi inferior apenas ao Japão, entre os países mais industrializados. No entanto, se observarmos o que se passava há 10, 15 anos atrás, após a crise do petróleo, podemos ver que as empresas que tinham sucesso naquele tempo, aliás como também hoje em dia, são muito poucas, quer na Itália, quer na Europa em geral, quer nos Estados Unidos, no Japão, em todo o mundo. Estas são as empresas que nós definimos excelentes. Há 10 anos atrás, dois meus colegas americanos, Tom Peters e Bob Waterman, interrogavam-se sobre quais eram as características comuns destas empresas excelentes e, portanto, realizaram na América, onde é mais fácil obter documentação a este respeito, uma análise das empresas excelentes nos vários setores. A IBM, a Hewlett-Packard, nos setores com alta tecnologia, a Levi Strauss, a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, produtoras de bens de consumo e também as empresas produtoras de serviços, tais como a McDonald's ou a Walt Disney. Estas empresas, durante 20, 30 anos, obtiveram sempre resultados económicos positivos. Quais eram as características comuns a estas empresas? Durante a realização daquele estudo, ao qual eu participei, embora indiretamente, e que se realizou durante alguns anos, obtiveram-se resultados muito surpreendentes. As características comuns a estas empresas não se baseavam no uso de sistemas empresariais de tipo sofisticado ou o facto de possuírem uma organização, um sistema de prémios-punições, um sistema de reporting, um planeamento da sua estratégia, caracterizados por todos aqueles elementos que se aprendem nas business schools. Aquilo que as tornava semelhantes eram alguns princípios, algumas regras que eram conhecidas, difusas, vividas intensamente em toda a organização e seguidas, diziam eles, até quase ao fanatismo. Quais são estas regras, estes princípios da excelência? Em primeiro lugar, são poucas, apenas 5, e em segundo lugar, são muito simples de explicar. A primeira regra é aquela de assumir comportamentos inovadores. Isto significa que toda a organização deve ser capaz de se transformar. Capaz de se transformar porque as exigências o pretendem. A segunda regra é aquela de encontrar o contacto. Portanto, difundir a informação e comunicar intensamente a todos os níveis e a toda a organização. A terceira regra é aquela de viver para os clientes. Portanto, orientar completamente a empresa de modo obsessivo, fanático, para o seu verdadeiro patrão, o cliente, aquela pessoa que garante o resultado final. O quarto princípio é promover o trabalho individual. Portanto, utilizar este recurso, muitas vezes transcurado e sem dúvida o mais importante de todas as organizações, isto é, o homem, as pessoas que trabalham para a empresa. A quinta regra é incutir os valores característicos da empresa a toda a organização, ou seja, consolidar à volta de objetivos profundos todos os mecanismos de funcionamento, a motivação, o objetivo da empresa. Depois da publicação do livro Os Princípios da Excelência, o qual teve uma grande difusão em todo o mundo, algumas empresas notaram que possuíam estes princípios, outras tomaram-os como inspiração para iniciarem um processo de transformação orientado pelos princípios da excelência. Em Itália, um dos grupos que mais consciente e mais claramente seguiram este caminho, até talvez foi o primeiro de todos, foi o grupo Same Lamborghini Hürlimann, pelo qual fomos convidados hoje e onde agora nos encontramos no escritório do seu administrador delegado, engenheiro Gerald Hampel. Engenheiro Hampel, é verdade que os princípios da excelência foram aqueles que inspiraram esta transformação tão espetacular na vossa empresa nos últimos 4 anos? Com certeza. Nós realizamos um notável turnaround. Em 1988,
a nossa margem líquida relativamente ao faturado foi a mais alta de todas as empresas produtoras de tratores do mundo. Pode-se até dizer que não só na indústria produtora de tratores, mas até da mecanização agrícola mundial em geral. Somos o 6º produtor mundial e insistimos muito na inovação. Mas não só na inovação do produto como trator, como máquina, mas também como inovação de todo o sistema trator, o qual deveria gerir a empresa agrícola na totalidade. Os consistentes esforços realizados em toda a reorganização produtiva e de gestão permitiram transformar completamente uma situação de crise profunda, recuperando competitividade no campo tecnológico e melhorando sensivelmente todos os índices financeiros. Relativamente aos prejuízos de 84 e ao simbólico lucro de 86, em 88 o resultado líquido estável foi superior a 37 bilhões de liras, com uma incidência sobre o faturado de 7,2%. Um índice, aliás, que cresceu sensivelmente até só em relação a 87. Aumento do faturado, aumento do volume das vendas, presença importante no estrangeiro, anulamento dos custos financeiros. Um sucesso que se tornou possível mesmo pelo facto de termos aderido ao caminho da excelência, considerado positivo por Peters e Waterman, dos quais vocês da Inova são o partner direto. Naturalmente, eu concordo plenamente com esta estratégia, até porque, caso contrário, não vos teria escolhido como consultadores, para colaborar conosco nesta aventura desde o início, ainda antes de ser o administrador delegado, quando era só o conselheiro da SAME e definiu o plano estratégico da empresa. É mesmo assim, creio que a nossa colaboração foi muito eficaz. Nós, como empresa de consultadoria e testemunhas da excelência, e tu, com toda a organização da SAME, durante estes últimos 4 anos. Queres então percorrer as fases principais deste percurso, talvez até fazendo referência a um dos princípios da excelência, aqueles que mais têm caracterizado aquelas fases de renovação da SAME, isto é, viver para o cliente e incutir comportamentos inovadores em toda a organização? Mais do que qualquer outra coisa, nós aplicamos uma estratégia fundamental quando decidimos dedicar-nos aos clientes num modo quase obsessivo. Isto é, mudamos completamente a nossa mentalidade. Antes éramos apenas fabricantes de tratores, agora somos também consultadores das pessoas que deverão usar os tratores. Não só no sentido de lhes prestar assistência na utilização da máquina, mas numa perspectiva muito mais vasta de quem ajuda realmente o agricultor a trabalhar melhor e com mais eficiência. Aqui introduz-se a lição que as empresas excelentes dão a todas aquelas pessoas que as quiserem ouvir. Nós acreditamos sinceramente que os clientes sejam o motivo e o objetivo que justifica a nossa existência. Este facto nós demonstramos-lo em todos os particulares. E as pessoas apercebem-se deste facto e premiaram-nos. Este é o motivo pelo qual nós hoje em dia já não produzimos máquinas agrícolas que mexem nas coisas do campo, nas aparelhagens versáteis e dúcteis, multifuncionais, fáceis de usar, potentes e inovadoras. O trator torna-se uma unidade motriz potente, a qual consente ao agricultor gerir todos os seus trabalhos na sua empresa, economizando e aumentando a sua eficiência. Desta maneira, nós respondemos às exigências e às necessidades dos nossos clientes, que hoje em dia podem dirigir-se a nós com a certeza de encontrarem sempre qualquer coisa que lhes é útil. De acordo com esta nossa estratégia, da máxima valorização dos nossos produtos para o cliente, decidimos, antes de mais, inovar o produto com base nos seus desejos, desenvolvendo muitos sistemas à vanguarda da tecnologia e da confiança.
No segmento dos modelos de 90 cavalos, por exemplo, conquistamos mais de 40% do mercado graças a um modelo inovador, que, sob o ponto de vista da estrutura, é muito mais ligeiro daqueles já presentes no mercado, quer também pela funcionalidade. É dotado de um grupo levantador dianteiro, o qual, juntamente com aquele traseiro, consente efetuar vários trabalhos ao mesmo tempo e pode também ter um carregador traseiro que transforma numa máquina completa de tipo industrial que faz praticamente tudo. Um sistema que nós chamamos Dual Track. Porque viver ao serviço do cliente, como nós procuramos fazer, significa com certeza saber satisfazer as necessidades expressas, e é já muitíssimo. Mas pode também querer dizer imaginar as necessidades latentes, não explícitas, nas igualmente verdadeiras. Satisfazer este tipo de exigências, até mesmo antes que se tornem ativas, é o nosso desafio de excelência. Um outro exemplo. As culturas especializadas. Desde sempre, quem tem pomares e vinhas tem necessidade de uma máquina muito compacta para poder passar no meio das vinhas e dos pomares sem grandes saliências, para não estragar as árvores e os frutos. Prática de usar e ligeira, de modo a se poder deslocar facilmente, mas ao mesmo tempo potente. Porque as condições de trabalho são muitas vezes difíceis. Mas não só. É ainda melhor se a mesma máquina também é capaz de assistir o agricultor nas operações colaterais, eliminando a enorme quantidade de alfaias e, portanto, reduzindo os custos. Deste modo, nasceram os nossos tratores especializados, o Vignetti e os Frutetto. Máquinas compactas, baixas, ligeiras, mas ao mesmo tempo potentes, versáteis e muito fáceis de usar. Produtos que nasceram do facto de termos ouvido as necessidades dos nossos clientes. Dado que um cliente não pode ser considerado apenas como comprador potencial, mas deve ser assistido em todas as suas exigências, potenciamos muitíssimo os nossos serviços de pós-venda e a capacidade da empresa de se transformar num verdadeiro consultor dos agricultores. A organização comercial foi potenciada e transformada numa atividade capilar, com um aumento significativo da sua profissionalidade. Grandes programas de especialização profissional, formação especificamente dedicada aos nossos técnicos, porque é o melhor investimento que nós podemos fazer. Dedicata ai nostri uomini di prima linea. L'investimento migliore che possiamo fare. Até mesmo no uso dos novos meios de promoção, somos verdadeiramente inovadores na concepção e nas finalidades. Consideremos, por exemplo, estes manuais de venda ou inclusivamente estas cassetes, que nós chamamos videoteca. Através destes meios, para os nossos técnicos, é como se pusessem as pessoas, os futuros clientes, em contacto com toda a empresa, nas suas partes mais vitais. I futuri clienti in contatto con tutta l'azienda nelle sue parti più vitali. Uma empresa como a nossa, a qual se encontra a trabalhar num mercado extremamente difícil, não pode esperar de melhorar e estabelecer a própria posição se não se torna excelente. No âmbito do marketing, a excelência traduz-se na atitude a procurar constantemente o contacto com o cliente para lhe oferecer respostas eficazes e exaustivas às suas necessidades. No que diz respeito ao produto, nós pusemos em discussão a própria ideia do trator para verificar se esta ideia fosse ainda capaz de interpretar, num modo satisfatório, as exigências do mercado que, entretanto, tinham mudado. No que diz respeito ao serviço prestado à clientela, reestruturamos a função das redes de venda, construindo uma nova função de consulta em profundidade, para oferecer o máximo auxílio na resposta aos problemas do agricultor. O conceito de referência foi aquele de ver o vendedor dos nossos produtos não como o último degrau de uma pirâmide a níveis hierárquicos,
mas como um autêntico partner da nossa atividade, o qual deve ser englobado, efetivamente, em todo o processo de produção e no setor comercial. Já não se pode pensar hoje em dia na imagem de uma empresa que faz produtos que depois são vendidos por pessoas que, no máximo, conhecem por alto o seu funcionamento. Os nossos concessionários tornaram-se partners excelentes, mesmo porque os integramos em todo o nosso trabalho. É claro que foi preciso realizar uma informação contínua, mas sobretudo um intenso trabalho de reconversão da sua relação com a base dos clientes. Hoje em dia, os esforços dos concessionários são assumidos sobre a base de eficazes planos de marketing que a força de venda prepara connosco, tendo presentes as reais tipologias do território, dos clientes, da concorrência, da sua potencialidade e capacidade de desenvolvimento. Em resumo, foi um despacho total da mentalidade empresarial. A partir do centro para a periferia, posso dizer que a coisa está dando frutos precisos porque responde àquelas exigências elementares, àquelas normas de bom senso, muitas vezes esquecidas, que dizem que as coisas grandes se fazem com as pequenas e a excelência conquista-se a pequenos passos, mas constantes. Um exemplo, o qual diz respeito à lógica do trabalho por projetos, a qual é uma das bases fundamentais da nossa política de gestão. Não há dúvida que foi um trabalho complicado, mas certamente vencedor, graças também à ajuda de um método de trabalho participativo e muito eficaz, trazido para a empresa pela Inova, a qual chamamos, mesmo por causa deste projeto, de excelência. Trata-se, em síntese, de uma vasta rede de ações multifuncionais que, atravessando o trabalho vivo da empresa a todos os seus níveis e que pressionam, modelam, incentivam a dedicação e os resultados. Por exemplo, no que diz respeito ao setor marketing, realizamos uma sinergia de colaboração entre marketing central e redes comerciais para definir o nível dos preços dos produtos nos vários mercados, incluindo sistematicamente todas as outras funções empresariais interessadas. Este facto deu origem a uma colocação das 3 marcas do grupo que podemos considerar bem calibrada e segura sob o ponto de vista da relação com a concorrência. É apenas um exemplo, mas creio que dê bem a ideia das pequenas coisas que constroem as grandes e as grandíssimas. Sim, são mesmo estes instrumentos que são práticos, simples, orientados ao cliente, que se demonstraram ser os mais eficazes nas empresas excelentes. Na realidade, são objetos e são instrumentos muito simples, não sofisticados. É preciso apenas acreditar com grande intensidade, por parte de toda a organização, do administrador delegado, dos diretores, dos quadros e dos operários. Sim, acreditar firmemente. Nós, por exemplo, acreditamos na inovação e no serviço prestado aos clientes, desde quando Cassani, que naquele tempo tinha apenas uma oficina, montou o primeiro trator agrícola com motor diesel. Portanto, foi mais fácil recuperar estes valores quando tivemos de tomar a decisão para salvar e lançar de novo a empresa. No entanto, estes conceitos pareciam tanto ou quanto esquecidos na história da SAM, há 4 anos atrás, quando iniciámos este processo de renovação. Sim, a excelência feita por uma forte dedicação cotidiana e a empresa, a qual tinha grandes sucessos no passado, tinha-se tornado muito apática, rigidamente dividida entre funções e departamentos que não se falavam, sem terem mais a capacidade de valorizar realmente a tradição e o potencial humano do qual dispunha. A excelência, como vocês dizem, e muito bem, é feita de muitas pequenas ações cotidianas, mas coerentes, as quais todos creem e levam avante quase com fanatismo. Nos últimos anos, já realizámos uma importante mudança no tipo de trabalho que é realizado na empresa no âmbito de cada unidade organizada. Por outras palavras, passamos de um sistema de trabalho baseado em princípios
fundamentalmente burocratizados e formais, para um sistema de trabalho o qual favorece, pelo contrário, os conceitos de função, direi até, sobretudo de responsabilidade, de interfuncionalidade. Meglio ancora di interfunzionalità. Apercebemos-nos, aliás, com muitas outras pessoas, que a solução dos problemas da empresa e, em particular, a obtenção dos objetivos de cada um dos setores da empresa era possível apenas mediante um processo de tipo multifuncional. Soltanto da un approccio di tipo multifunzionale. Portanto, tivemos de criar estruturas organizadoras consequentes a estas considerações e princípios e, portanto, criamos estruturas simples, suficientemente ligeiras e flexíveis, completamente diversas daquelas que no passado e caracterizadas pela típica estrutura do projeto, portanto, uma elevada finalidade dos objetivos do trabalho de todos e uma necessária elevada profissionalidade da parte de todas as pessoas abrangidas pelos programas operacionais. E una necessaria elevata professionalità da parte di tutte le persone coinvolte nei programmi operativi. O objetivo era aquele de melhorar a qualidade do serviço, o nível de serviço, a orientação ao cliente, a capacidade de inovação em todos os setores da empresa. Diria que os resultados que obtivemos e que estamos obtendo, uma vez que o programa ainda se encontra em realização, são particularmente positivos, dado que não se trata de um programa de formação tradicional e, portanto, especialmente orientado para o ensino nas aulas e de tipo catedrático, mas, pelo contrário, um programa de tipo muito concreto, muito participador, o qual se baseia, sobretudo, na obtenção de toda uma série de comportamentos inovadores que se devem verificar todos os dias no interno da empresa e cujo somatório pode criar efetivamente, e de facto está criando, uma sensível variação na cultura da empresa. Está criando efetivamente sensibile mutamento nella cultura aziendale. O facto de se ter descoberto o conceito de cliente interno constitui um facto importante. Isto é um dos conceitos importantes da Escola da Excelência. O que significa cliente interno? O cliente externo, evidentemente, explica-se por si. É o cliente que está por fora da empresa. É o cliente que compra os nossos produtos. É o cliente que usufrui dos nossos serviços. O cliente interno quer dizer outra coisa. Isto é, cada função no interno da empresa recebe de uma ou outra função serviços, fluxos de informação, outputs, que são típicos de cada setor de atividade. Mas também é verdade que cada função da empresa fornece outras funções e, portanto, a outros clientes, como nós dizemos agora, uma série de serviços, uma série de informações e de fluxos de informação, uma série de atividades que são necessárias às outras funções para poderem realizar o próprio trabalho e atingir os próprios objetivos. Svolgere il proprio lavoro e raggiungere i propri obiettivi. É isto o facto de se ter descoberto e de se ter valorizado este conceito, diria que criou um impulso no interno de cada unidade organizadora, no interno de cada função, para medir e verificar o nível de afastamento entre a situação atual e um hipotético nível de excelência no nível de serviço recebido e no nível de serviço dado ao cliente interno. E nel livello di servizio dato al cliente interno. Portanto, cliente interno e fornecedor interno. Diria que este facto constitui uma mola, um impulso para todos, para efetuar esta medida e para projetar e realizar pequenas ou grandes atividades, destinadas a eliminar esta distorção e, portanto, eu considero que esta é a chave do sucesso deste programa, atingir a excelência. Del successo di questo programma raggiungere l'eccellenza. Isto realiza um novo conceito de qualidade indicado por Peters e vivido e aplicado aqui todos os dias. E antes de mais a qualidade do produto. Nós garantimos-la com a ajuda das mais modernas tecnologias de controle a todos os níveis e em cada detalhe.
Poderia citar muitos outros exemplos, desde a decisão de elaborar um novo sistema de desencagem das chapas das carrocerias dos tratores para eliminar o problema de ferrugem, até às várias soluções adoptadas na disposição dos interiores das cabinas, para as tornar mais ergonómicas e muito seguras. Outro exemplo é aquele do cuidado prestado na projeção, controle, provas e depois, naturalmente, na produção em série da nossa última preciosidade, o motor do Antares 100. Uma máquina verdadeiramente extraordinária, devido à eficácia na relação entre peso e a potência e as suas prestações. Mas também existe, e em certos casos diria sobretudo existe, a qualidade dos serviços de assistência e do serviço de consultadoria. Uma qualidade global, baseada quer sobre tantas pequenas coisas diárias, quer sobre grandes decisões relativas à produção e à estratégia. É precisamente isto que constitui a nossa diferença com os outros. Fa la differenza con gli altri.